Olá, eu gosto de mudanças. Na verdade, eu acho isso muito importante. E aí, como nem tudo é possível a gente mudar assim radicalmente de coisas na vida, assim, né? Seria bom, nem sempre é, mas enfim. Quando é possível, eu tento. E aí a mudança mais recente foi aqui no meu home office barra ateliê barra redação. Mudei uma configuração de estantes, de livros e tal. E aí é bom, né? Porque aí você vê assim, puxa vida, eu já fiz tanta doação de livros e revistas e pequenos objetos de decoração, como que eu ainda tenho tanta coisa, né? Pretendo em breve me desfazer, me desfazer disso aqui, porque afinal de contas eu estou com a meta que é o seguinte, eu quero simplificar o máximo possível a minha vida, de coisas, de pessoas, deixar ao meu redor somente aquilo que realmente, ou aquelas pessoas que realmente têm importância, né? E aí, mexendo nesses livros, nessas revistas e tudo mais, eu voltei lá ao passado, quando eu era bem pequenininho. É, eu nasci em Piracicaba, que é uma cidade adorável. Eu vou muito pouco, mas sempre quando eu vou, eu me surpreendo, porque é uma cidade realmente incrível. Eu acho que toda aquela parte do engenho central, aquela área cultural é sensacional. Aquilo é um projeto que muitas prefeituras deveriam adotar, porque é incrível, né? Ninguém consegue fazer aquilo, é muito bacana. Bom, enfim, e aí, quando eu era pequeno, meus pais moravam no centro de Piracicaba, e aí tinha uma vizinha que minha mãe conta que era uma pessoa fechada, séria, assim, até meio antipática. Pelo menos é o que ela achava. A minha mãe, por outro lado, era uma pessoa esfuziante, espalhafatosa, exagerada e com muito carisma. Né? E aos poucos, por algum motivo X, resolveu se aproximar dessa mulher séria. Era uma mulher grandona, alta, muito branca, de cabelos loiros. E ela chamava Dilsa, descendente de alemães. E aí ficaram amigas e essa Dilsa se tornou a minha cuidadora, uma tipo babá. Mesmo se a palavra babá acho meio elitista demais, e não sei se era bem esse contexto, mas tornou-se uma babá. E ali também criou-se um laço de amor muito profundo, que durou 21 anos, mais ou menos, 22. É, e o que acontece é o seguinte, aos 5, 6 anos, nós nos mudamos para Americana, que é uma cidade próxima, assim, mais próxima de Campinas. E, e mesmo assim não perdemos contato, né? Eu ia nas férias, minha mãe me levava lá, nos feriados, eventualmente algum final de semana. O Adilson vinha nos visitar também, nós tínhamos uma proximidade muito grande. E quando eu ia lá, eu adorava, porque é, ela me tratava como realmente, né, uma coisa de filho mesmo, né, um carinho absurdo, um afeto enorme. E aí durante o dia eu acompanhava no trabalho que ela tinha. Ela trabalhava numa casa como empregada doméstica. Era uma casa de classe média alta, né? Eram pessoas aposentadas, ela era professora e ele era jornalista. E a casa central tinha um living lotado de objetos de decoração, muitas coisas pequenininhas, muita porcelana, vidros, vasos, almofadas, tapetes. Tinha até uma almofada de pelos, que eu era encantado com aquilo. E quando eu era criança, né? E, enfim, eu lembro que você tinha que passar assim pelo living e logo entrar pela casa, pelo resto assim, porque não podia ficar ali. Ali era meio um santuário, ninguém ficava. Talvez também o fato de eu era pequeno, tinha um medo que criança pudesse quebrar alguma coisa, né? Que era muito provável. Bom,
Aí da casa, o que eu mais gostava, na verdade não era dali não, eram dos dois locais, que era a sala de TV, onde eu passava as manhãs assistindo TV ao lado da dona da casa, quando ela estava presente. Enquanto ela fazia crochê e tricô, ela assistia a Ofélia, que era um programa na TV Bandeirantes, era um programa de culinária, e era culinária mesmo, né? Porque nem tinha a palavra gastronomia. Era mais ou menos o que a Ana Maria Braga faz, né? Só que a Ana Maria Braga, o programa dela já é um pouco mais atual, tem entrevistas, tem é, reportagens e tal. Da Ofélia era focada mesmo na comida, né? E eu adorava aquilo. E aí, um outro local da casa que eu também adorava era o escritório do dono da casa, que eu era encantado com a escrivaninha dele, cheio de coisas, né? Com máquina de escrever, papéis, livros espalhados, assim, eu achava aquilo incrível. E tinha um cheiro muito forte de charuto, né? Aquilo foi muito marcante quando eu era criança. E uma parede lotada de livros e revistas, né? Aquilo me marcou tanto que eu sempre tive que ter algo como aquilo. Olha só, eu era pequenininho, tinha essa influência já e eu guardei na minha memória. E aí, eventualmente ele me emprestava um livro, né, que eu lia no período que eu estava na casa, tal. Eu estava começando ainda a me alfabetizar, tal. Bom, e aí o que acontece é o seguinte, depois a gente terminava o dia, a gente voltava para casa da minha tia, a Dilza, né? O marido dela, o tio Leonel, ele tinha um trabalho noturno, eu não lembro se ele era porteiro ou segurança. E aí nós ficávamos sozinhos, ela fazia o jantar, e aí na sequência a gente ficava na sala vendo televisão. Ela não gostava de novela, ela assistia, na realidade, séries de TV, séries, né? E filmes. E aquilo, né, plantou-se também mais uma paixão, né, da minha vida. E tinha uma coisa assim que era uma coisa assim de muito afeto que eu guardo. Tanto que eu me lembro de séries que a gente assistia, como os Waltons e os Pioneiros, né? Nunca mais vi essas séries, né? Até curioso, eu devia até procurar para tentar encontrar alguma coisa. Bom, e aí também a gente passeava, né? No sábado a gente ia na sala de cinema, ou passeava ver vitrine, tomava sorvete lá na praça, na Catedral de Piracicaba. Era um programa tão simples, tão bucólico, mas ficou muito guardado na minha memória isso. Bom, e tinha uma coisa que era muito importante, que é o seguinte, ela era muito católica. Então, continuamente eu ia com ela na igreja domingo de manhã. E um dia, eu não me lembro o que houve, mas eu comecei a prestar atenção que as pessoas usavam roupas diferentes do dia a dia para ir na igreja. Achei aquilo muito curioso. E aí fui perguntar para minha tia que era aquilo. Ela falou, então, na realidade é um respeito que tem pela igreja, né? Então tem, né, talvez, hoje eu entendi melhor. E eu falava, mas por que tem que usar uma roupa diferente? Ela falou, porque é uma coisa tradicional. E eu fiquei com isso na minha cabeça, quando eu voltei para Campinas. Perdão, voltei para Americana. Eu mudei para Campinas na adolescência. Perguntei pra minha mãe, contei para ela aquela história, ela falou, ela repetiu a mesma coisa. É tradição, é um hábito, é respeito, não sei o quê. E aquilo eu achei tão estranho. Tipo, mas por que as pessoas têm que trocar de roupa para ir para um local que, no caso dela, tá indo para assistir uma missa, né? Mesmo não entendendo a missa, não entendendo o que tá falando, eu também não tinha interesse, mas enfim. E aí eu pensei assim, não sei se eu quero mais isso. E eu me lembro que quando eu voltei para nas próximas férias, ou no feriado X, quando eu voltei para Piracicaba, e aí a minha tia Dilsa se preparava para ir no domingo e tal, eu falei para ela,
tia, eu não queria mais ir na igreja. Aí ela perguntou por quê. Aí eu contei pra ela o meu questionamento. Achei aquilo sem sentido. Ela não falou nada. E aí naquele momento eu entendi que a roupa, claro que não com esse com essas palavras, tá? Mas que a roupa era um diferencial, né? Que quer dizer assim que uma pessoa muito pobre que não tivesse a melhor roupa não podia ir na igreja no domingo, porque ela ia ser aceita. Porque afinal de contas, se a pessoa tem que usar uma roupa diferente no domingo para ir na igreja, significa que ela tem que ser, que outros que não têm não podem ir, é isso? Mas aí a igreja não é para todo mundo. Bom, o que eu sei é o seguinte, que aos 12 anos eu rompi com igrejas e com religiões, e ali estava plantada o germe da moda, que muitos anos depois, eu iria trabalhar. É sobre isso.